Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. O vídeo, dessa vez, ele faz parte do treinamento do Ministério de Intercessão. E nós, então, vamos aqui dedicar, é um vídeo curto, mas nós vamos dedicar esse tempo falando sobre a visão do óbvio e o poder da visão profética. Ele é para o Ministério de Intercessão. Vivemos em um mundo onde muitos só enxergam o visível, circunstâncias, os números, ameaças, os problemas, as dificuldades. Mas a Bíblia nos mostra que existe uma realidade espiritual mais profunda, acessível pela visão profética. E essa visão nos leva a ser voz profética. A pergunta central: você está enxergando apenas o óbvio? Ou já entrou na visão profética de Deus? E essa é a questão. Esse é o trabalho dos ministérios de intercessão que o Espírito Santo levanta como voz profética de Deus numa cidade, numa nação. O que é a visão do óbvio? É a capacidade natural de perceber a realidade com a lógica humana. Baseia-se no que os olhos físicos veem, o raciocínio conclui. Não é que ela é errada. Em muitos momentos a gente vai usar, e na maior parte do tempo, na verdade, a gente usa a visão do óbvio. É aquilo que todo mundo vê. E um exemplo disso está em 2 Reis, que nós vamos ver que em alguns momentos é necessário fazer uma diferença. Em 2 Reis 6, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele lhe disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Né? A ilustração aí, os cavalos e carros de fogo. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, 2 Reis 6, 15 e 17. O discípulo de Eliseu, ele via apenas o exército sírio e ficou com medo. Então a visão do óbvio é racional, ela vê aquela realidade. Em Daniel 9, nós vamos ver que percebeu aí, pelos escritos de Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. Visão clara da palavra, visão profética. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram 70 anos. Então, inicialmente, nós estamos vendo. O Eliseu tinha visão profética. E ele ora para que Deus dê essa visão profética para o seu discípulo. E ele, então, vai passar então a ver com a visão profética que a solução vem de Deus. E aqui o Daniel, uma luta, uma batalha espiritual, né? Ele tem essa revelação. Eu entendi aqui o verbo ben, discernimento adquirido pelo raciocínio ou pela revelação divina. De fato, o verbo ele pode significar tanto aquilo que seria do óbvio, do estudo, né? Como pela revelação divina. Obter entendimento, entender com clareza, o strong. Portanto, a inteligência humana de Daniel recebeu uma revelação divina ou visão profética sobre a profecia do profeta Jeremias. O mesmo verbo com o sentido de visão profética usado em Daniel 8,17. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, mesmo verbo, ben, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então, visão profética. E também Daniel 12,10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. A visão do óbvio pode gerar medo ou apenas conhecimento intelectual, mas não libera o poder espiritual. A visão profética libera o poder espiritual. O que é a visão profética? É a revelação sobrenatural dada por Deus através do Espírito Santo. Vai além da lógica humana e abre os olhos espirituais. Então, é através da revelação do Espírito Santo. Eliseu orou e Deus abriu os olhos do discípulo. Ele viu carros e cavaleiros de fogo. Então, houve necessidade da intervenção de alguém, né, de um ministério formado, profeta, dando isso a ele. Quer dizer, uma orientação. Ali era como se fosse um treinamento, mas era treinamento prático. Em Daniel 10, ao buscar revelação, houve guerra espiritual. O anjo só chegou após Miguel intervir, o arcanjo, né, contra o principado da Pérsia. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz.
Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto, num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus olhos, meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então a batalha, né, nessa guerra toda, o arcanjo Miguel vem para ajudá-lo depois de 21 dias. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias, uma visão profética. E falando ele comigo essas palavras, abaixei meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou meus lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores e não me ficou força alguma. Por causa da visão, tá vendo? Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, nem fôlego ficou em mim. Então, por questão de respiração. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu senhor, por que me fortaleceste? Porque, então, é algo que nós estamos vendo, a intervenção, inclusive, dos anjos, né? O nível que estava o profeta. E ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, né? O principado que governa o Irã, inimigo de Israel. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, o principado da Grécia. Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra ele, senão Miguel, vosso príncipe. Daniel 10, versículos 1 ao 5, 1, 5, 9 a 21. O apóstolo Paulo fala: o homem natural não compreende as coisas do Espírito. 1 Coríntios 2, 14. Então a visão profética ela não é uma coisa para qualquer um. Ela é espiritual. A visão profética mostra que Deus é maior que as circunstâncias e revela o que está oculto em muitas situações, né? Por isso, o ministério de intercessão precisa dela e deve buscar a vontade de Deus através do Espírito Santo. Nós vemos em algumas situações, por exemplo, o profeta Eliseu, ele revelava ao rei de Israel tudo que era o planejamento do seu inimigo, o rei da Síria, né? Então, há muitas formas, né? E existe inclusive um vídeo falando sobre elas. Aqui é apenas a diferença para a gente ver a importância também. Obstáculos à visão profética. Quais são os obstáculos? O medo, que o discípulo de Eliseu demonstrou. Quando a gente fica com medo, isso atrapalha. Os principados e potestades, atraso de 21 dias, no caso de Daniel, eles vão fazer de tudo para atrasar o crescimento do ministério de intercessão, o crescimento do ministério de batalha espiritual. Então eles vão fazer isso. Não podem vencer, mas podem atrapalhar, isso sim. A visão carnal, 1 Coríntios 2,14, displicência, preguiça, relaxo, falta de fé, desobediência, pecados ocultos, paganismo, mundanismo, enfim, esses elementos básicos da carne da raça de Adão. Falta de oração e jejum, não se esforçar nos treinamentos, seja o motivo que for, correto? Então tudo isso vem para atrapalhar. Como alcançar a visão profética? A pureza e santidade, a oração e o jejum, e a busca intensa na palavra de Deus e revelação do Espírito Santo. Intimidade com Deus, né? Deus revela segredos aos profetas. E sensibilidade ao Espírito Santo, os dons de revelação, o uso dos dons, especialmente o Ministério de Intercessão é treinado para isso. Treinamento do Ministério de Intercessão, como uma escola de profetas, é um divisor de águas para a visão profética. E, com certeza, muitos atrapalhos aparecerão para impedir as intercessoras estarem nos seus treinamentos. Sem conhecimento, a gente vê pela visão a necessidade do conhecimento, porque isso é que possibilita a gente se colocar à disposição do Espírito Santo. Aplicação para nós hoje. A visão do óbvio só vê crise, doença, ameaças, problemas, dificuldades. A visão profética vê o exército celestial, a vitória e o propósito de Deus, que é muito importante, que faz com que a gente queira concluir o projeto todo para que Deus possa fazer a obra dele. Na família, no Ministério de Intercessão e os demais ministérios da igreja, né? Não podemos viver apenas pelo visível. Precisamos pedir, como Eliseu: Senhor,
Abre-nos os olhos do teu servo, especialmente na família cheia de problemas, dificuldades de conversão, né? De libertação. Muitos problemas atrapalhando no casamento, na vida, no trabalho. Não tem jeito. Frase-chave para impactar. A visão do óbvio revela o problema. A visão do óbvio revela o problema, mas a visão profética revela a vitória de Deus. Então, isso nos falta, né? Não havendo profecia, o povo se corrompe. Diferença entre a visão do óbvio e visão profética. A visão do óbvio é a capacidade natural de perceber e interpretar fatos, sinais ou deduções lógicas a partir da realidade. Exemplos: observar o declínio político de uma nação e concluir que uma guerra se aproxima. Os rabinos chamam isso de chokmah, sabedoria prática, que inclui discernimento humano, raciocínio lógico e a experiência da vida. Não depende da revelação sobrenatural, mas o uso da razão e da experiência. A visão profética é a percepção que vai além do visível, é lógico. Ilógico, né? Resultado da revelação direta de Deus por meio do Espírito. O profeta recebe informação oculta, que não poderia ser obtida por meios naturais. Então, aí a necessidade de uso dos dons espirituais, que são treinados, né? Onde há o treinamento no ministério de intercessão para isso. Né? Conclusão: quem vive só na visão do óbvio sempre será dominado pelo medo. Quem recebe a visão profética permanece firme, pois sabe que o maior é o que está conosco do que o que está contra nós, como Eliseu. Nós vimos em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Deus está levantando uma geração que não enxerga apenas o natural, mas caminha pelo olhar profético da fé. E nesse tempo que o Brasil passa, o que passa, essa nuvem negra que está sobre o país, a necessidade do levantamento de ministérios de intercessão nas cidades, orando pela cidade e trazendo a revelação. Mas temos que entender isso. O alto preço a ser pago para termos visão profética. Isso é importante enfatizar. Primeiro, guerra espiritual e ataques de principados. No texto de Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10:13. A visão profética é um privilégio de Deus revelar aos ministérios de intercessão, que são voz profética, para serem, mas serão sempre alvos desses ataques malignos, que vão atrasar o máximo que puder para desanimar o grupo. Basta confiar que o Senhor peleja por nós. Não precisam ter medo. Então, temos que fazer essa diferença, porque senão a tendência é começar falta daqui, falta dali, esvaziando, e infelizmente isso atrapalha todo o grupo. Segundo, fraqueza física e enfermidade por causa da guerra, ou da guerra espiritual, ou da grandeza das visões proféticas, como foi o caso de Daniel. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei, e espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Daniel 8, 26, 27. Aqui o verbo, essa palavra, shalak, né? Significa adoecer, fraquejar, estar debilitado, ser ferido. É uma doença física, Shalak fala de uma doença física real. Muitos comentaristas entendem que a intensidade da visão profética causou colapso físico e psicológico, ou seja, uma situação que ele ficou. Muitos comentaristas entendem que a intensidade da visão profética causou esse colapso físico e psicológico. Tradição judaica diz que Daniel ficou enfermo como Moisés, após ver a glória de Deus, indicando que o corpo humano é frágil demais diante de uma revelação tão poderosa. Rashi comenta que Daniel adoeceu por causa do terror da visão. O Matthew Henry, ele diz que o corpo de Daniel não podia suportar a grandeza da revelação. Deus assim mostra que a carne é fraca, mas o mesmo no mais santo dos homens. Kelly e Delit, ele descreve enfermidade física real, uma fraqueza nervosa e perda da respiração, ambas causadas pelo choque espiritual. O Santo Agostinho, ele entende que Daniel sofreu opressão do corpo pela glória e pelo espiritual da revelação. Daniel 8, 26, 27, o hebraico mostra que Daniel realmente ficou doente, shalak. Provavelmente uma enfermidade real de alguns dias, causada pelo impacto da visão. É um preço. Então, às vezes, a gente está tendo revelações, visões, e a gente começa a ter problemas físicos, né? Então fica todo mundo apavorado. Não necessariamente problemas de ataques malignos, realmente por causa das visões, das revelações que está sendo entregue. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim.
e aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me. Daniel 10, 17, 18. O hebraico aqui é Nishabikok. Não ficou em mim força, esgotamento físico, né? Não restou em mim fôlego, sopro, como perda de respiração, colapso físico. Aqui não é descrita uma doença específica, mas um estado de exaustão extrema, quase uma síncope, falta de força e respiração curta. O comentário judaico de Art Scroll, ele diz, Daniel ficou tão impactado pela revelação angelical que entrou em estado de prostração física total. O Talmud, ele diz, associa que o contato dos seres com os seres celestes, os seres celestiais, pode fazer a alma querer sair do corpo. A conclusão, Daniel 8, 26, 27, o hebraico mostra que Daniel ficou doente, provavelmente uma enfermidade real de alguns dias, causada pelo impacto da visão. Em Daniel 10, 17 e 18, descreve exaustão física, sem força, sem fôlego. Ficou realmente um estado de colapso físico diante da manifestação dos anjos. A tradição judaica vê nesses episódios o limite humano diante da revelação divina e o contato com esses seres celestiais. A tradição cristã entende como efeitos físicos reais, doença, exaustão, falta de ar, mas provocados pela intensidade espiritual da visão e da glória de Deus. Então, nós somos frágeis diante disso, né? Em termos simples, em Daniel 8, Daniel adoece, uma doença real. Em Daniel 10, Daniel sofre colapso físico e respiratório temporário, por causa da grandiosidade das visões, né? Até chegar nisso, claro que demora, né? Deus sabe trabalhar. Daniel é um profeta experiente, né? Os ministérios não vão começar com palavras reveladoras desse patamar aí. O ódio e a perseguição de pessoas que farão de tudo para nos impedir de orar a Deus. Então, um dos grandes obstáculos é tirar as pessoas da reunião de intercessão. Não acharam brecha no caráter de Daniel. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa, Daniel 6,4. Atacaram-no para impedir de orar a Deus, que é o trabalho dos inimigos, sejam eles físicos, espirituais, ou mesmo os espirituais usando as pessoas. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. 6,7. Qual foi o motivo que acharam? A oração. Então a oração sempre vai ser um motivo de guerra, né? Os inimigos, sejam demônios ou homens usados por eles, sempre farão de tudo para impedir as intercessoras de estarem na base de oração, unidas no ministério de intercessão. Vai usar pessoas da família, vizinho, não importa se não é ataque direto, é indireto. Mas Daniel não deixou de ir orar aonde costumava. Daniel, pois, mesmo com o risco de vida, né? Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Era costume, já estava pronto. E por isso Daniel foi lançado na cova dos leões, né? Foi lançado aí. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6,16. E livrou mesmo. E Deus livrou Daniel como livra a todos os que nele confiam. Então, ministérios de intercessão, ministérios de batalha espiritual, intercessores, a gente precisa confiar no Senhor. Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel 6, 21, 26. Assim, as intercessoras do Ministério de Intercessão, que é usado como voz profética pelo Espírito Santo, e os integrantes do Ministério de Batalha Espiritual devem saber que terão que pagar esses 3 preços. Mas, se confiarem, da mesma forma, Deus vai operar, porque Deus é poderoso. Sempre os ataques espirituais pretendem te impedir de ir orar com todo o grupo do ministério e aprender nos treinamentos. Então, tenha isso em mente, que eles vão fazer de tudo para atrasar. Pode ser que tire alguns, pode ser. Infelizmente, a gente não consegue
nem sempre todos conseguem ter a mesma fé. É importante se alimentar da palavra de Deus, oração, jejum, estar na base, orando com todo o ministério e, acima de tudo, confiando em Deus. Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal. Deixe aí o seu gostei, que nos ajude. Compartilhe essa mensagem, especialmente com aqueles que são do Ministério de Intercessão, de batalha espiritual, equipes de libertação, que precisam ter noção da importância de nós sermos levados por Deus a termos a visão profética e assim sermos a voz profética do Senhor na nossa localidade, aonde Deus assim determinou. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.